Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa aula de gestão ambiental. Nesta nossa sétima aula, nós vamos falar sobre as políticas públicas ambientais. Ah, Essas questões ambientais, elas foram sendo discutidas pela sociedade e entrou-se no consenso a nível internacional, né? Então, a própria ONU, ela lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entendendo que, através desses objetivos, a ação coordenada dos diversos países, empresas, instituições, poderia trazer realmente um benefício para toda a sociedade. Então, a ONU propôs alguns objetivos de desenvolvimento sustentável para nortear as ações das empresas e também dos diversos governos. Então, vai se buscar, né, a erradicação da pobreza, né, a fome zero, né, a erradicação da fome também, a boa saúde e bem-estar para todos, né, uma educação de qualidade, a igualdade de gênero, né, uma água limpa, né, e saneamento para todas as pessoas, né, que é um problema sério, porque muitas pessoas não têm acesso à água limpa, né, e nem a esgoto sanitário, a energia, né, limpa, o emprego, a indústria, a redução das desigualdades, as cidades sustentáveis, então uma série de objetivos que são colocados, né, para que os governos possam ter aí uma orientação para suas políticas, né, voltadas ao meio ambiente, né? Então, buscando-se a preservação da vida debaixo da água, a vida sobre a terra, né? Então, são objetivos que vão buscar tanto o aspecto social quanto o aspecto econômico e, principalmente, respeitando-se o meio ambiente. Então, nesse sentido, a Política Nacional do Meio Ambiente do Brasil visa a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, se busca essa sustentabilidade que vem do aspecto ecológico, econômico e social. Então, no Brasil, nós temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, o SISNAMA, que tem como objetivo estabelecer um conjunto articulado e descentralizado de ações para a gestão ambiental, né, integrando e harmonizando regras e práticas específicas que se complementam nos três níveis de governo, né, tanto o nível federal, estadual e municipal. E também a própria sociedade, através das ONGs, né, as organizações não governamentais. Então você tem um sistema nacional que vai estar voltado para o meio ambiente, né, e vai estar coordenando o trabalho do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e também do IBAMA. Então nós vamos ter que essa estrutura do SISNAMA que foi definido, né, através do artigo 6º da Lei 6.938 de 1981. Tá? Então nós temos um órgão superior, que é o Conselho de Governo, né, que vai ter a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Tá? Então essa é a função desse Conselho de Governo. Ele é um órgão superior, né, que vai estar assessorando a presidência. Temos também o CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo. Né? Então o CONAMA ele tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida das pessoas e da sociedade. Tá bom? Então nós temos um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, né, que vai ter a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como um órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Então essa é a função do Ministério do Meio Ambiente. E a partir daí nós vamos ter então os órgãos executores. Tá? Então nós vamos ter o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que vão ser esses órgãos executores, que vão ter a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. Né? Então você vai ter essa atuação do IBAMA e do Instituto Chico Mendes.
E vamos ter alguns órgãos seccionais, né, que seriam os órgãos ambientais estaduais, né, que vão ser responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. Então essa é a função desses órgãos ambientais estaduais, né? E vamos ter também os órgãos locais. Em cada município, né, você vai ter os órgãos ambientais municipais, que vão ser responsáveis pelo controle e a fiscalização dessas atividades na sua respectiva jurisdição, que é, no caso, a cidade, o município. Tá bom? Então essa é a estrutura que nós temos dos órgãos governamentais que vão implementar as políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Então, essa lei 6.938, né, de 81, no seu artigo 9º, ela vai indicar os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, tá, é feito, então, pelos órgãos do governo, né, que vão estabelecer, então, o padrão de qualidade ambiental, qual que é o nível de poluição que é aceitável para um determinado local. Então, quem vai definir são esses órgãos do governo. Tá? O zoneamento ambiental, né, dizendo que tipo de local você vai poder construir ou fazer algum tipo de empreendimento ou não. Né? Então, as áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente, tudo isso vai ser definido também por esses órgãos de governo e é um instrumento, né, dessa política nacional do meio ambiente. Também a avaliação de impactos ambientais. Né? Nós já vimos como é que funciona essa avaliação de impacto ambiental e é um instrumento, né, para poder permitir ou não a instalação de um empreendimento. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Então você vai ter uma instalação de uma hidrelétrica, algum tipo de grande empreendimento. Os órgãos do governo que vão poder, então, licenciar ou, às vezes, cortar a licença de algum tipo de empreendimento que não está atendendo aos padrões de qualidade que foram definidos, tá bom? E um instrumento mais genérico, digamos assim, são os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Então, qualquer tipo de incentivo, né, a criação aí de um satélite de verificação ambiental ou uma nova tecnologia de filtragem da água antes de ir para o rio. Então, qualquer tipo de situação que vai trazer um benefício, né, ambiental também é um instrumento dessa política pública. Tá? Então, quando você oferece para as empresas algum tipo de incentivo para elas terem aí um processo de produção mais limpa, seja através de algum tipo de benefício fiscal, por exemplo, ou uma linha de financiamento, tá? São também instrumentos dessa política nacional do meio ambiente, né, que vai ser na prática feita de diversas maneiras, tá bom? Mas é então um instrumento mais genérico, digamos assim, né, para que as empresas, os municípios, eles possam ter condições de fazer uma gestão ambiental mais eficiente. Então, o que nós precisamos é que exista uma integração entre o sistema de gestão ambiental estatal, né, dos órgãos do governo, com o sistema de gestão ambiental da empresa, tá? Então, essa integração ela acontece na medida em que o meio ambiente afetado ele é caracterizado, né, mensurado, é feita uma caracterização também dos planos, dos programas ou atividades dessas empresas, né? Então é feita essa análise ambiental. A partir daí são verificadas as medidas mitigadoras, né, de redução da poluição. Inclusive, no nosso segundo fórum, vocês têm que verificar isso, né? Quais são alguns exemplos de sistemas de redução da poluição, né? Então, são essas medidas mitigadoras, tá bom? Então, verifica lá no nosso fórum a participação dos seus colegas e coloque também a sua contribuição, né? Que tipo de sistema de redução da poluição que você encontrou, né? Filtragem aí nas chaminés de uma indústria, um sistema de limpeza das águas residuais, tá? Então, coloca lá o seu exemplo, faz a sua pesquisa, coloca o seu exemplo para compartilhar com seus colegas um pouquinho sobre esse conhecimento, tá bom? A partir daí é feita então, a monitoração dos efeitos, né, se realmente essa limpeza foi bem feita, a redução da poluição foi efetiva, né? E aí então isso vai ser monitorado pela empresa e também pelo órgão do Estado,
tá bom? Para que a empresa possa continuar operando, funcionando. Então, existem algumas influências, né, nesse processo todo, tá bom? Então, nós temos o governo, né, o Estado agindo, né, e esse governo ele vai ser influenciado pela sociedade. Por um lado, porque os governantes são eleitos, né, então eles também têm uma plataforma política que vai ser apoiada pela sociedade. Então, a partir daí, essa necessidade de cuidar do meio ambiente, ela pode ser colocada realmente como uma prioridade por aquele governo, né? E o governo também vai estar influenciando a sociedade através da legislação que ele coloca, né? Proibindo, por exemplo, queimadas, né? Então, a sociedade influencia o governo e o governo também influencia o comportamento da sociedade, tá bom? Da mesma forma, as empresas, né? As empresas elas colocam para o governo também as suas necessidades, né, de investimento e de condições de trabalho, né, porque elas vão contribuir também com seus impostos. Então, as empresas têm uma influência no governo e também o governo vai definir para as empresas o que elas podem ou não fazer, tá bom? E o mercado, né, também vai estar influenciando o governo, também recebendo aí do governo a sua influência sobre o que pode ou não ser adquirido. Então, por exemplo, o governo disse que é proibido agora você utilizar lâmpada incandescente, né? Porque consome muita energia elétrica. Então, e aí o mercado vai ter que se adaptar a isso, né? Então, existe essa conexão, essas diversas influências entre a sociedade e o mercado, entre o governo e o mercado, né? E todos eles vão estar se influenciando mutuamente. Então, o Estado ele tem um papel normativo, né, indutor e fiscalizador. Então, ele que vai definir o licenciamento ambiental, os padrões de qualidade para as empresas, né, em termos ambientais, a questão da conformidade, né, com esses padrões e também incentivos econômicos para que as empresas possam se beneficiar de uma certa ação ambiental e evitar pagar uma multa, né, se ele estiver fora do padrão ambiental, tá bom? O mercado ele vai ter uma adesão voluntária a algumas situações ambientais porque ele entende que isso é benéfico para ele mesmo, né? E também a questão da avaliação de conformidade, está realmente batendo com aquilo que o governo colocou, né, como meta, como objetivo, como uma situação aceitável, né, também de desempenho, né? As empresas elas vão buscar esse desempenho ambiental, né, sem deixar de lidar com a questão da sustentabilidade econômica dela, né? E também vai buscar manter a conformidade com os padrões, né? Então, por isso também que é importante, é o tempo que nós vamos falar nas próximas aulas, a questão das normas, né? Você ter aí a ISO 14000, né? Então, se você está de acordo com essa norma, você está tendo ali uma situação ambiental adequada, tá? E a própria sociedade vai fazer pressão social sobre as empresas e sobre o Estado, né, para que exista uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né, e os consumidores também vão aí mudar o seu comportamento, né, com o tempo, né, valorizando também empresas que cuidam bem do meio ambiente, tá bom? Então são formas, né, desses diversos atores interagirem, né, buscando um ambiente, um meio ambiente melhor para todos. Então nós temos uma estrutura, né, que pode ser orientada pelo mercado, né? Então os investidores eles vão influenciar, né, são os acionistas, né, eles vão influenciar a empresa a minimização de riscos, né? Eles não querem correr riscos, por exemplo, de um acidente ambiental, né? Então as decisões elas estão mais voltadas para o aspecto financeiro, né? Então qual é o capital necessário para você ter uma empresa funcionando e o capital necessário para você ter aí uma ação que vai evitar uma poluição ou algum tipo de problema ambiental. Qual que é a taxa de retorno desse investimento? Né? Qual que é o período para você ter esse retorno? Qual que é a rentabilidade? Então essa é a lógica, né, do mercado, uma lógica mais financeira, tá bom? Mas agora começa a entrar em consideração também a questão do passivo ambiental, né? Então ela começa a ter despesas com problemas ambientais, né? Então multas, e despesas para você lidar aí com os resíduos, tá? Então isso começa a ser levado em consideração também. E o desempenho ambiental começa a ser cobrado das empresas, elas querem ter um bom desempenho ambiental, tá? Então essa exigência dos investidores leva à busca de um sistema de gestão ambiental mais eficiente. Então por um lado existe essa pressão
né, dos investidores para que as empresas busquem essa eficiência ambiental. Então, a empresa ela pode ser vista como uma instituição econômica, né? Então, ela vai buscar a escolha dos seus empregados, a quantidade de produtos a ser produzida, como que ela vai utilizar os seus próprios recursos, né, os equipamentos, as pessoas, para fazer essa produção, qual que vai ser o preço e a qualidade do produto final, né, e também quais são os requisitos de desempenho produtivos e financeiros. Então, a empresa ela tem esses aspectos, né, mais econômicos, tá? Então, na visão tradicional da empresa, a gestão se baseia apenas nos aspectos econômicos que dizem respeito ao funcionamento da empresa. Então, o desempenho ele vai ser voltado mais para o aspecto financeiro, né? E os stakeholders, as partes interessadas, basicamente são os acionistas, né? São os proprietários da empresa que vão querer ter uma lucratividade maior. Tá? Então, essa seria uma visão mais tradicional. Mas agora nós começamos a ter uma estrutura mais orientada pelo Estado também. Então o Estado ele começa a definir as situações para a ação das empresas, né? E o Estado vai usar os seus instrumentos que nós vimos, né? A fiscalização, o controle através das leis e das normas e também através de incentivos. Então é muito comum você ver, né, o IBAMA fiscalizando o corte de árvores na floresta amazônica, por exemplo, né? Então para você fazer esse tipo de corte existe a necessidade de licenciamento, né? E muitas madeireiras não seguem isso, né, buscando aí um lucro exorbitante. Então o IBAMA vai lá e vai fechar, né, aquela madeireira, vai colocar multas e tudo mais, tá bom? Então é a maneira do Estado intervir, né, na ação das empresas. E isso vai ter alguns efeitos, né? Então nós vamos ter o custo de produção, né, ambiental e social, sendo adicionados ao custo de produção econômico. Tá? Então isso vai ser levado em consideração também. Né? Então não só o aspecto financeiro, mas também qual é o custo ambiental, qual é o custo social, né, daquele desmatamento que está sendo feito. Tá? E também o aspecto da competitividade, né, dos países e das empresas. Então cada vez mais se leva em consideração nesse aspecto de competitividade global, se aquela empresa ela respeita o meio ambiente. Então, isso é um pré-requisito, né, para fazer comércio com alguns países, com algumas empresas. Então, as empresas que não são ambientalmente saudáveis, né, elas são impedidas de participar de licitações com o governo, são impedidas de fazer contrato com algumas grandes indústrias. Né? Então, é um fator de competitividade essa atuação ambiental das empresas também. Então, o que existe é essa situação, né, de economia versus meio ambiente, e o que nós estamos propondo é que haja, na verdade, uma junção desses aspectos. Né? Então, tanto a economia quanto o meio ambiente precisam ser levados em consideração para que haja um equilíbrio e um desenvolvimento sustentável. Né? Então, não adianta apenas você focar no lucro, né, sendo se o meio ambiente vai ser degradado e daqui a algum tempo, algumas décadas, algumas gerações, você já não vai ter mais aquele recurso, né, aquele ambiente saudável para as próximas gerações. Então, está vendo essa mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, né, onde a economia e o meio ambiente passam a ser vistos como parceiros, né, para que a sociedade possa se desenvolver. Então, as empresas elas passam a ser vistas como uma instituição sociopolítica. Né? Então agora a empresa vai buscar a elevação do padrão ético a ser alcançado, né, pelas organizações. Elas vão viver aí num ambiente internacional, né? Então vão ter que lidar aí com pressões de outros governos, de ONGs, né, internacionais. Então agora tem um outro ambiente com pressões sobre a empresa. O Estado também vai estar atuando, né, também sobre a economia, então o Estado vai fazer pressão sobre alguns tipos de comportamento que são aceitáveis ou não. Né? Então o que existe é uma mudança de valores e ideologias sociais, valorizando cada vez mais o meio ambiente. Né? E agora a empresa percebe a importância da sua comunicação com a sociedade. Né? Então ela precisa dizer o que ela está fazendo, né, em prol dos seus funcionários, em prol da sociedade, buscando respeitar o meio ambiente. Então essa comunicação passou a ser cada vez mais importante para ela poder ser valorizada
pela sociedade. Então, os outros stakeholders, não apenas os acionistas, né, mas tem uma influência maior nas decisões da empresa. Tá? Então, o desempenho, né, que antes era só financeiro, passou a ser financeiro, ambiental e social. E os stakeholders, que antes eram apenas os proprietários, né, os investidores, os sócios, agora passa a ser a sociedade como um todo que está interessada, né, no desempenho daquela empresa. Não apenas financeiro, mas também ambientalmente e socialmente. E o que se percebeu é que as empresas, né, que têm essa sustentabilidade ecológica, elas também passaram a ter uma melhor lucratividade, um retorno financeiro também. Né? Então, o Dow Jones é um índice, né, que vai verificar o retorno sobre o investimento das empresas. E ele começa a perceber o seguinte, né, desde a década de 93, né, ele vai perceber que as empresas que estão buscando esse desenvolvimento sustentável, né, as empresas que têm ali um selo verde, digamos assim, são empresas que são ambientalmente voltadas, né, para uma qualidade melhor ambiental, voltadas para uma sustentabilidade maior. Essas empresas elas começaram a ter uma rentabilidade, um retorno maior do que as outras empresas, do que a média das empresas. Tá, okay? Então você vê ali na linha verde esse conjunto de empresas ambientalmente corretas, tá? E em marrom as empresas de um modo geral, né? As empresas globais. Né? Então você tem aí o índice Dow Jones global, né? Em marrom, e em verde você tem aí o índice global sustentável. São aquelas empresas mais sustentáveis do mundo, e você vai perceber que essas empresas começam a ter um retorno sobre o investimento superior. Então isso é um fundamento para o licenciamento ambiental. Ou seja, as empresas que investem no meio ambiente, elas vão ter um retorno financeiro maior também. Tá, okay? Então por isso que elas começaram a adotar medidas ambientais corretas. Tá? Não é só porque elas são boazinhas, é porque você ser ambientalmente saudável te traz também um retorno financeiro. Tá? E essa comunicação das empresas precisa ser feita com o mercado. Né? Então, essa comunicação, esse balanço ambiental, esse relatório de sustentabilidade, ele precisa ser passado para o mercado para demonstrar que aquela empresa é uma empresa que realmente respeita o meio ambiente, né? E ela vai ter então uma visão melhor pela sociedade, pelo mercado. Tá? Então essa comunicação tem que ser completa, né? Então vai ter que tratar de tudo que é significante, tem que ser compreensível, né? Tem que ser adequada ao contexto cultural, social, educacional e econômico dos stakeholders, né? São as pessoas que vão receber esse material têm que saber interpretar, né? Tem que ser uma linguagem compreensível por eles, tem que ser responsiva, na medida em que ela é compatível com a resposta esperada pelas partes interessadas. Né? Tem que ser acurada, né, porque vai oferecer detalhes suficientes para que seja útil e para que tenha sua precisão avaliada também. Né? Tem que ser uma comunicação balanceada, né? Vai destacar os pontos positivos e também os pontos negativos da informação sobre os impactos ambientais. Tem que estar atualizada, né? Tem que ser caracterizada pelo período de tempo ao qual a informação se aplica e tem que ser relevante para a atualidade, então tem que ser informação atual, né? Não basta informações antigas, né? E tem que estar acessível, né? Então tem que estar disponível aos públicos de relacionamento que se interessam por aquela informação. Tá? Então vocês vão perceber que cada vez mais as empresas vão buscar essa comunicação com a sociedade através da mídia, através de propagandas, né? E também divulgando, né, o seu relatório ambiental e de sustentabilidade. Então aqui eu tenho dois exemplos, né? Um relatório de sustentabilidade de 2019 da Petrobras e também da Coca-Cola do Brasil. Tá bom? Então você pode achar esses relatórios na internet, tá? São apenas alguns exemplos que você vai encontrar de diversas grandes empresas, né? Exatamente onde elas vão estar dando um retorno para a sociedade a respeito do que elas têm feito, né, para o bem do meio ambiente. Então aqui tem mais um exemplo, né, da Ambev, né, onde eles vão colocar os seus objetivos, né, de sustentabilidade. Então, aspectos ligados à gestão da água, à agricultura sustentável, né, o packing circular,
né, reaproveitamento aí das embalagens, né, as ações climáticas. Então, a sociedade vai receber esse tipo de informação sabendo o que a Ambev está propondo, né, como as suas políticas e práticas ambientalmente saudáveis. Muito bem. No nosso segundo fórum, né, a gente está pedindo para vocês colocarem nesse fórum alguns exemplos de sistemas de tratamento da poluição. Então, vocês vão pesquisar na prática, né, por exemplo, aí na sua cidade, como é que funciona o tratamento de esgoto. Né? Tem uma estação de tratamento de esgoto, como é que ela funciona? Eu gostaria que vocês colocassem exemplos práticos. Olha, tem uma indústria que utiliza tal tipo de equipamento para filtrar o ar, né, nas chaminés, tá bom? Então, procurem exemplos práticos, concretos, mostrando como é que funciona esses sistemas de tratamento da poluição, tá bom? Então, você vai apresentar as principais características desse sistema, tá? Seja voltado aí para a questão aí do ar, da água, né, de algum tipo de resíduo, tá bom? Então, insira exemplos e conte sua própria experiência na sua empresa, como é que funciona isso, tá? Comente e complemente as respostas dos colegas. Então, isso é importante, que você entre no fórum, leia a contribuição dos seus colegas e tente aí fazer algum tipo de complemento, né, aquela informação. Porque às vezes o colega coloca um ponto, mas você tem mais outro ponto para somar, né, aquele sistema, né, algum exemplo mais prático. Tá bom? Então, entre, participe, colabore, né, com o seu colega também. O prazo é até o dia 11 de abril para participação nesse fórum, tá ok? Muito bem, e temos também o nosso sétimo exercício, são duas questões de múltipla escolha, vocês têm até o dia 4 de abril para fazer esse exercício de fixação do conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre a gestão ambiental empresarial. Vocês já vão ter feito esse exercício número 7 e participado do nosso segundo fórum. Quem ainda não preencheu completamente o perfil do aluno, vai lá, coloca sua foto, coloca sua biografia, é importante para a nossa disciplina. Por hoje é só e até a próxima!